Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Que é sobre a escatologia da Igreja Anglicana. Certo. Eu estava lendo sobre Thomas Cranmer e vi a questão dos 42 artigos. E eu descobri que os artigos a mais que tinham eram falando sobre escatologia. E o resto tinha um teor um pouco mais reformado, tal, e a Elizabeth não queria isso. Mas voltando para a escatologia, qual era a posição de Cranmer que ele botou nos 39 artigos? E qual é a posição atual da Igreja Anglicana quanto à escatologia? A posição anglicana, a posição de Cranmer ele era amilenista, certo? Uhum. Então, isso aí não é diferente da maioria dos anglicanos hoje. Existiram alguns anglicanos pós-milenistas na história, mas foram pouquíssimos. O pós-milenismo nunca cresceu muito no anglicanismo como cresceu entre os puritanos. Uhum. Então, então Cranmer ele é amilenista e isso transparece nos 39 artigos de religião. Existe uma coleta, assim, onde é que está a escatologia anglicana? Em dois lugares. Está em dois lugares. Ela está no credo niceno, credo apostólico, credo athanasiano, que diz que Cristo virá, onde Cristo havia julgar os vivos e os mortos. Então, atrela a vinda de Cristo ao juízo final. Certo? Então, está no credo apostólico de maneira mais resumida, está no credo niceno e está no credo athanasiano. O que o credo athanasiano acrescenta é uma coisa muito interessante, é que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, isso é uma coisa que está no credo athanasiano, portanto, é parte da nossa fé. Que é uma coisa interessante que o credo acrescenta. E existe uma oração que é a coleta do primeiro domingo do Advento, que essa coleta é feita durante todo o Advento. Ela é feita no primeiro domingo e ela é repetida nos domingos seguintes. Certo. Que diz assim: Deus onipotente, dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz durante essa vida mortal em que teu Filho, Jesus Cristo, com grande humildade veio visitar-nos. Está falando da primeira vinda de Cristo. Tá. A fim de que, no último dia, quando ele vier em sua gloriosa majestade para julgar os vivos e os mortos, ressuscitemos para a vida imortal. Mediante Jesus Cristo, que vive contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Então, veja, o que aqui está resumido. Se você pega o que está lá nos credos e o que está aqui, é a totalidade da escatologia anglicana. Cristo virá no último dia. Quando é que Cristo vai vir? No último dia. Ele vai vir como? Em sua gloriosa majestade. Para quê? Para julgar os vivos e os mortos. E o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai ressuscitar para a vida imortal. É isso. Isso é a escatologia anglicana. Não tem mais nada. Então, a nossa escatologia é muito mais firmada na questão do credo apostólico. Tipo, tá ali a nossa... Isso. O credo niceno, ele tem uma coisa interessante, que ele diz, depois de falar isso, que Cristo virá, etc., ele diz, o seu reino não terá fim. Uhum. Então, essa questão do seu reino não terá fim exclui a possibilidade de uma interpretação de um milênio literal. Entendi. Porque o milênio literal, ele imagina que Cristo vai reinar por um tempo, 1000 anos, aí depois vai acontecer mais coisa para depois vir a vida eterna. Mas no credo niceno, se você for interpretar literalmente, é isso. Cristo vem, julga e o seu reino não terá fim. Então, meio que exclui a possibilidade de um milênio literal. E qual é a discordância que o senhor tem com o dispensacionalismo e o... Essas são visões escatológicas, não? O dispensacionalismo o aliancismo não. Entendi. É porque os dois são duas hermenêuticas. Entendi. O dispensacionalismo e o aliancismo são hermenêuticas, eles são maneiras de interpretar a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Só que nessa maneira de interpretar, o dispensacionalismo tem consequências escatológicas. Tá. E o aliancismo não. Tá. Então, o aliancismo ele cabe em várias escatologias, mas o dispensacionalismo ele tem sua própria escatologia. Entendi. E qual é a visão escatológica do dispensacionalismo? São dispensações, né? Tem você tem, Noé. Tem várias dispensações ao longo da história humana.
vários dispensacionalistas falam em 8 dispensações, mas alguns falam 7, 6, 4, 5, tem vários números, mas o mais comum são 8. Então, eles falam de 8 dispensações que teve até agora. Aí vai existir ainda mais 2 dispensações. A gente estaria na dispensação da igreja. Aí vai existir, que é a 6ª. Aí vai ter a 7ª, que é o milênio. E a 8ª, que é a vida eterna. Uhum. Então, eles dizem que em cada uma dessas dispensações tem mandamentos diferentes. Eles dizem, por exemplo, o sermão da montanha, a gente não é para obedecer. O sermão da montanha é para ser obedecido no milênio. Eu vi isso em algum canto já. É absurdo. Porque foi antes da morte de Cristo, então tudo que é antes da morte de Cristo não vale. Não vale, é bem surreal isso aí. Ou seja, Jesus veio, ensinou e disse, guardem tudo isso. Aí o pessoal disse, não é para agora não. É pegadinha, pô. Era um teste. Era um teste. Aí, enfim, então o dispensacionalismo, ele tem... E aí, por que o dispensacionalismo leva a uma escatologia? Justamente porque, como você tem várias dispensações, tem as dispensações futuras também. E aí, como você sabe que existem dispensações futuras, você já tem uma escatologia ali preparada. Então, o dispensacionalismo diz que a qualquer momento, Jesus vai voltar de maneira invisível, vai arrebatar aos céus algumas pessoas e as outras vão ficar na terra. Tá? E vão sofrer aqui na terra, tal, e vai aparecer o anticristo em algum momento, e vai reinar no mundo, vai perseguir quem estiver aqui na terra, vai realizar todo mundo, não sei o quê, realizar todo o mal. Aí Cristo vem de novo, ressuscita de novo os cristãos que tiverem morrido e começa a reinar. Cristo começa a reinar, tal. Nesse reino tem os salvos, que já estão vivendo de maneira imortal, e tem outras pessoas que continuaram e entraram no milênio e não eram imortais. Então, eles vão continuar vivendo ali, se reproduzindo, etc. Então, depois disso, vai chegar o final e essas pessoas vão trair Jesus. Vão ficar contra ele, vão se unir, mesmo tendo visto Jesus reinar ali diante delas, com tudo que aconteceu, elas vão trair Jesus. Então, essas pessoas vão trair Jesus, e aí Jesus vai destruir essas pessoas, vai ter pessoas que vão morrer aí e vão ressuscitar de novo. Então, assim, o milênio, o dispensacionalismo, ele tem 4 ressurreições, se não me engano. Tem 4 momentos em que Cristo ressuscita as pessoas. E aí, a partir disso, vem o juízo final e a vida eterna. Uma das coisas que os dispensacionalistas colocam também é que o milênio, ele é principalmente para a nação de Israel. Entendi. Então, alguns deles vão dizer que os cristãos não vão estar no milênio, eles vão estar no céu. Outros vão dizer, não, vão estar no milênio sim, vão cooperar ali, enfim. Tem visões diferentes. Eu já vi o senhor falando sobre a questão da conversão de Israel. Sim. É algo que o senhor acredita, no final dos tempos, a conversão do povo israelita ao judeu? Bom, o apóstolo Paulo fala da salvação deles, né? E ele fala da salvação deles como se converterem a Cristo. Entendi. Então é algo que eu acredito sim. Agora é muito difícil a gente entender como isso acontece no texto. Porque o próprio Paulo fala meio como um mistério, assim. Então é difícil explicar como isso aconteceria. Velho, tem essa questão de Paulo, que ele fala que ele preferia ser condenado ao ponto de Israel poder ser salvo por isso. Isso não parece botar Israel acima do amor que ele sente por Deus? Ou é um amor de compaixão? Mas é isso que ele diz? Será que o que ele está dizendo não é que ele prefere ser condenado com Israel, não? Isso também não é ruim? Não, é ruim também, mas calma. Não é a mesma coisa. Né? Entendi. Então a oração de Moisés, né? Se for para matar os judeus, me mate também. Me mata também, exatamente. Me leve junto, entendeu? Então, é parecido com a oração de Moisés, exatamente. Então, porque se Paulo dissesse é melhor que eles sejam salvos e eu condenado, basicamente o que ele estaria dizendo é que realmente o mais importante não é Jesus, entendeu? Uhum. Mas o que Paulo está dizendo aí é algo parecido com o que Santo Agostinho diz depois. Tem um dos últimos sermões de Santo Agostinho, ele diz lá dos últimos da vida dele, né? Pouco tempo antes de morrer, ele pregou esse sermão. E tem um trecho lá muito famoso do sermão que ele diz: eu não quero ser salvo sem vocês. Ou seja, eu não... legal. Essa frase é lindíssima, eu não quero ser salvo sem vocês. Então, esse é o sentimento. O sentimento não é eu prefiro ser condenado, porque a ênfase não está na condenação. A ênfase está no eu quero estar lá com vocês. Para mim, seria uma dor no coração se vocês não estivessem. Entendeu? Então, a salvação só faz sentido se vocês forem salvos também.
Então, para ele, o que é que ele entendia? A salvação só faz sentido se eles forem salvos também. Agora, a gente tem que entender o percurso que o apóstolo Paulo está fazendo ali. Ele vai desse desgosto e dessa tristeza até chegar ao ponto em que ele descobre que Deus vai ter misericórdia de todos. Então, ele, digamos assim, ele repousa nessa misericórdia de Deus. E aí, ou seja, ele não fica naquela angústia que está lá no começo, né? Se você pegar, porque essa angústia lá em Romanos 9 e 10, né? É nesses capítulos. Então, mas ele vai transitando dessa angústia para encontrar, digamos assim, uma resposta em Deus. Então, embora seja um texto assim bem aflito, mas ele no fim das contas encontra paz e o texto termina com a doxologia, né? No capítulo 11. A nossa igreja não tem posição sobre o milênio, né? Não tem posição sobre milênio. Bom, tem, né? Assim, porque o credo niceno exclui a possibilidade de um milênio literal. Exclui? Mas exclui. Porque, assim, se diz que Cristo vai vir e vai reinar, o seu reino não terá fim, não pode ser 1000 anos, né? Entendi. E isso é na segunda vinda dele, né? É. E também exclui o arrebatamento secreto, correto? Exclui. Porque ele vai vir para julgar os vivos e os São mortos. várias voltas que ele está dando, né? Ele vai e volta, vai e volta. Teria que ter esse vai e volta para ter esse arrebatamento secreto. Mas o que o credo niceno diz é que ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Inclusive, aquela coleta, aquela oração que eu li, diz que ele vai vir em sua gloriosa majestade. Não tem como ser invisível, né? Então, tem várias coisas que excluem essa possibilidade. A gente só não pode dizer que a igreja anglicana tem uma posição sobre o milênio, porque não existe uma interpretação oficial de como deve ser lido lá o Apocalipse 20. Entendi. Portanto, você tem várias possibilidades amilenistas e pós-milenistas que poderiam ser, entendeu? A igreja não se posicionou. Ela só tem uma posição negativa. Essa daqui não dá. A posição milenarista não dá. Na realidade, não é só a igreja anglicana, não. A tradição apostólica excluiu essa possibilidade. Então, nenhuma das igrejas apostólicas ela tem possibilidade de alguém acreditar no milênio literal. Entendi. E a questão do pós-tribulacionismo? Para acreditar nisso aí, você tem que ser dispensacionalista. Tá, entendi. Não tem como. Porque isso aí é o arrebatamento secreto, que esses textos já excluem. Então, para você ser pré, pós, etc., você tem que ter várias vindas de Jesus. Mas o texto diz, tanto o credo, e a Bíblia também diz isso, que Cristo vai estar à direita do Pai até o momento em que ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Ora, se ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, ele não vai ter um arrebatamento secreto antes. Não encaixa. Não orna. A gente tem que gravar um episódio também, reverendo, sobre o idealismo na questão de escatologia. Sim, pode ser. Do senhor, não é? Também. É um guarda-chuva. É isso, obrigado. Deixa eu só parar aqui a gravação agora. Se eu posso soltar uma bênção pra gente? Uhum. Mas ainda tá gravando? Tá. Que a paz de Deus, que excede toda compreensão humana, guarde os vossos corações e pensamentos no amor de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, repousa sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre.